Fala, queridos colegas de profissão, futuros professores ou já professores, né? Afinal de contas, quando que a gente se torna professor, né? Estou falando com vocês, alunos da Universidade de Pernambuco, da professora Iagre. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Nunca fui ao Vale do São Francisco, quero muito ir um dia em algum evento aí conhecer vocês, tá bom? Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Gabriel, formei há alguns anos, não muitos anos, sou novo, já tenho uma experiência aí de alguns anos na escola, dei aula no cursinho popular da Unesp, né? Eu sou da Universidade Estadual Paulista, aqui no campus de Rio Claro, uma cidade próxima a Campinas. Ajudei a fundar o cursinho popular aqui, refundar, né, de certa forma. Fiz PIBID, fiz residência pedagógica, os estágios. Então, desde o segundo ano da minha graduação, eu venho lecionando. Né? Recentemente eu formei, entrei no mestrado em ensino de geografia e tô aí dando aula. Sempre dei aula, desde o meu segundo ano. Formei, consegui pegar, né, o diploma e ser contratado CLT. Né? Já passei por 3 escolas CLT e tive experiência em escolas públicas, ensino fundamental, médio, particular, fundamental e médio, e também já lecionei uma disciplina na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, que foi bem legal a experiência. Foi no curso de pedagogia. A disciplina era conteúdo e metodologia do ensino de geografia para futuros pedagogos e pedagogas. Bom, a convite da professora, tô aqui para conversar um pouquinho, ter uma conversa franca com vocês sobre a profissão do professor de geografia, tá? A nossa importância, frustrações, dificuldades. Não tô aqui para dar uma visão idealizada, eu tô aqui para dar uma visão de alguém que formou agora, alguns anos atrás, e pode passar a visão para vocês aí do mercado de trabalho pra gente. Tudo bem? Vou ser bem materialista aqui, falar objetivamente a realidade a partir da minha visão, claro, né? Bom, a transição da universidade para as primeiras experiências em sala de aula, você estando assumindo umas turmas, é um pouquinho conturbado, tá? Pelo que eu observo aqui na minha universidade também, a galera tem uma certa dificuldade para largar o osso da universidade muitas vezes, né? É muito legal participar de estágio, PIBID, projetos e tal, e é muito importante. Isso vai dar a base para você conseguir depois assumir as suas próprias turmas. Cara, eu não seria ninguém sem os estágios. Sério. Sem o estágio, sem o PIBID, sem o cursinho popular, não seria ninguém. Quando apareceu a oportunidade para mim lecionar de fato as minhas turmas, só eu na sala, aquela coisa toda, ser o professor único responsável e tal, eu só aceitei, eu só topei. Eu era muito novo, eu sou muito novo, por conta das minhas experiências que eu já tinha acumulado no estágio, na universidade e tal. Então, assim, aproveitem o máximo, tá bom? Galera, já vou começar com uma pedrada aqui pra derrubar as expectativas, tá? E depois vai construindo, vamos reerguendo esse castelo. Pessoal, ser professor parece que a gente é inimigo de tudo, o tempo todo, não é incrível isso? Parece que o Estado é nosso inimigo. Não ajuda, não contrata, não passa lei decente pra gente, não reajusta salário. Parece que o governo federal é nosso inimigo. Mesma coisa. Parece muitas vezes que a direção e a coordenação é nosso inimigo, porque atrapalha nosso trabalho, muito mais do que ajuda. Com mil maracutaias, burocracias e tal. Parece às vezes que os pais de alguns alunos são os adversários também, porque eles são os que menos parece que estão interessados com a evolução, com o aprendizado, com o conhecimento do próprio filho, tá? Então, é exaustivo. Dá uma sensação que você é inimigo de todo mundo, em certos momentos, tá? Não é o tempo todo. Mas já quero começar com isso, para já derrubar qualquer expectativa de idealização da profissão, tá? É uma luta repleta de contradições, né? Nós sabemos, gente. Se você entrou numa universidade pública, você passou por um processo de vestibular, que é um processo totalmente agressivo, meritocrático, que a gente não defende esse sistema, que era para ter universidade para todos. E estamos no meio desse sistema, né? A gente sabe as inúmeras contradições. Muitas vezes, o aluno de escola pública vai para a universidade particular. O aluno da escola particular vai para a universidade pública, né? Então, tem muitas contradições. O próprio material, muitas vezes, não é tão crítico. Material muito simples, muito descritivo, né? O próprio material se contradiz. Então, assim, tem muitas contradições.
Sempre que eu dou as aulas, sempre que eu estou na minha semana como professor, preparando aulas, corrigindo provas, atividades, em sala de aula, em sala de professores, eu acho que a palavra que define é a contradição. Então a gente rema para um lado, parece que o rio não joga para o outro, aí você rema para o outro, joga para o outro, fala, cara, o que está acontecendo? Né? Só que são essas contradições, galera, que nos movem. Temos que trabalhar dentro dessas contradições. Então, se o livro não é tão crítico, nós conseguimos, com a nossa boa formação qualificada nos estágios, nas disciplinas de geografia, trabalhar de forma crítica. Se o Estado vem e não nos dá tempo para fazer uma atividade extra, a gente consegue sim condensar uma aula ou outra para economizar um tempo e fazer uma atividade extra com os alunos, tá? Se a sociedade acha que a geografia é neutra ou que é mera decoreba de capitais, de cidades, de relevos, nós conseguimos sim vir com uma visão mais crítica, batendo de frente com isso, tá? Então, eu acredito que é a contradição que nos move. Já começa por aí, tá bom? Então, assim, não acha que a gente vai eliminar as contradições, que vai ser um mundo lindo, maravilhoso. Não, não, não. Vai ter contradição, vai ter coisa que não faz sentido, vai ter hipocrisias no meio do caminho, só que é isso que nos move. Devemos trabalhar a partir e apesar disso, tá bom? Vocês são da geografia. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa ciência, tá? Quando a gente estuda a história ou a evolução do pensamento geográfico, nós vemos um grande autor, né? O Paul Vidal de Lablache. E muitos acham que o Lablache... Eu já vou chegar na geografia escolar, tá bom? Mas é importante a gente conhecer a própria ciência, né? Muitos acham que o Lablache, gente, foi um cara do bem, possibilista. Olha o Hatzel, que feio. O Hatzel é feio. Hatzel é determinista. Ele nem é determinista, mas ele criou uma escola que possibilitou os seus discípulos serem deterministas. Beleza. Cara, o Lablache, ele faz uma teoria para justificar o expansionismo francês, tá? E bater no Hatzel. O Lablache, ele cria o conceito de gênero de vida. Tipo assim, cada sociedade tem uma forma de lidar com o espaço. Portanto, cada sociedade tem um gênero de vida. O que deve acontecer é os gêneros de vida se encontrarem e melhorarem coletivamente. E por isso a França tem que ir para a África. E por isso que a França tem que ir para a Ásia. Olha que pensamento genial, né? Contém ironia, pessoal. Ele justifica o expansionismo francês com palavras bonitinhas. Ele diz que se uma sociedade ficar muito isolada, tipo uma sociedade tradicional na África, por exemplo, ela não vai evoluir. Ela vai padecer, porque ela está isolada, está sem essa troca cultural. E tem que ter essa troca cultural para que a humanidade prospere, né, na visão do Lablache. Bom, o Lablache, né, então ele cria, isso é importante, o mito da ciência asséptica. A geografia tem que ser neutra. Claro, na roupagem. Por trás, o Estado francês, ó, vai. Mas na roupagem, a geografia é neutra. Isso pra quê? Pra atacar a geografia do Hatzel, que era abertamente, vamos dizer assim, tá? Mais agressiva, tá bom? Abertamente mais agressiva. Esse pensamento do Lablache, galera, vai influenciar demais a nossa geografia aqui no Brasil. A partir dos anos 60, quando vem pra cá, tal, 50, 60, 70, influencia demais a nossa geografia na escola. Se você parar uma pessoa na rua, e tem vídeo da galera fazendo isso, né? Ah, e você curte geografia? A pessoa fala, não gosto, é muito decoreba. Decora capital, decora relevo e tal. Ou o cara fala, não, eu gosto de decorar. Gente, geografia não é decoreba, pelo amor de Deus. Isso está imbricado na sociedade. Se você conversar com seus avós, pais e perguntar o que eles lembram da geografia, o que é geografia para eles, vai ser essa decoreba. Faça esse teste, tá? Influência lablachiana, temos que saber de onde veio. E o Lablache, nessa pegada de decoreba, né? Ele esgotava as regiões, né? Ele criou um estudo mais regional, esgotando as regiões, tipo, descrevendo tudo. E aí você entende os materiais didáticos que não são críticos, muitas vezes, e começa a falar rios da Europa, relevo brasileiro, tal país, vamos da Rússia, Canadá. Totalmente descolado da realidade do aluno e totalmente descritivo, tá? Começamos a entender de onde vêm essas ideias. Estamos em 2024 e o pensamento lablachiano está mais vivo do que nunca.
diretores, coordenadores que diz que a geografia tem que ser neutra, que a geografia é neutra. Acho que geografia é placa tectônica, né? Sinônimo de placa tectônica, incrível. E nem os movimentos de placa tectônica e os terremotos são neutros. Uma coisa é um terremoto no Japão, outra é no Haiti. Então, a partir da formação socioespacial que vai sofrer esse fenômeno, dá pra gente tirar tanta coisa. Imperialismo, debate sobre a história dos países, cultura diferente, infraestrutura, colonização e por aí vai, né? Então, assim, vamos enfrentar a geografia laplaciana na escola, é isso. Tanto a questão ideológica de achar que tem que ser neutro, então se você é um professor mais crítico, você pode ser atacado por isso, como o material, que muitas vezes vai ser descritivo e você vai ter que superar. Se você não superar esse material, sua aula não vai ter sentido, nem para o aluno, nem para transformar o mundo. Agora, vamos lá. Quero perguntar para você. Qual é a especificidade da geografia, da ciência geográfica? O que mantém a geografia na escola enquanto ciência? Por que tem geografia? Por que não tem outra ciência? Mais específica ou menos? Sei lá. Por que não tem antropologia? Por que não tem botânica específico enquanto disciplina escolar? Por que não tem? Por que tem geografia? Qual que é a especificidade da geografia? Para que ensinar e estudar geografia? Tá? Agora vem a parte mais linda, estamos reconstruindo o castelo que eu desmoronei no começo do vídeo, né? A geografia, por excelência, vai estudar as dinâmicas espaciais. Nós vamos desenvolver nos alunos, galera, e temos que desenvolver o chamado raciocínio ou pensamento geográfico, que é você conseguir olhar para algo no espaço geográfico e se perguntar, por que isso tá ali? Sabe? Pô, tem um bairro aqui na minha cidade que não tem infraestrutura. Por que nesse bairro não tem infraestrutura e no outro tem? Por que a água chega limpa num bairro e no outro não? Por que tem essa favela? É desnaturalizar o espaço geográfico, né? A geografia é a história no espaço, né? Então, assim, quando a gente olha para uma forma espacial, ela tem uma história por trás. E a gente tem que conseguir entender isso e desnaturalizar isso, né? Sair dessa coisa descritiva e neutra, porque não é neutro. E aí tem várias questões para levantar com os alunos e possibilitar que os alunos leiam a realidade de forma crítica, articulada e que tenha sentido para eles, sabe? A gente fica decorando relevo, Planalto Central, relevo lá da bacia do Amazonas, bacia do Paraná, Canadá, Rússia, características gerais dos Estados Unidos, indústria americana, Europa. O aluno não sabe onde é que está o rio canalizado da cidade dele. O aluno não sabe como funciona a coleta de lixo da cidade dele. Não sabe os projetos que estão rolando. Não sabe a história dos bairros. Então, assim, eu acho que nós devemos nos voltar muito para os nossos lugares, né? Para a escala do local mesmo. E conseguir, através de olhar para si, da esfera do local, trabalhar o raciocínio geográfico com os alunos. Desnaturalizar as formas espaciais. E só a geografia faz isso. Não é a matemática, não é a química, não é a física, não é a história. Não é a história que vai conseguir olhar para o espaço e desnaturalizá-lo. Articulando vários elementos. Articular a vegetação com o clima, com a ocupação, com a história, com a economia, com o solo, com a geologia, tá? Então, é por isso, porque a geografia nos ensina a ler o mundo. E a gente olha para o mundo e não consegue mais desver, né? A gente olha para o mundo de uma forma mais geográfica e é impossível você desver isso. É aqueles memes, né? O professor de geografia vai pra praia, olha, nossa, areia, erosão, hoje olha as nuvens, vixe, massa tropical continental, massa equatorial continental, e por aí vai, né? Enfim. Então a gente não consegue desver. E essa é a nossa ideia, trazer o conhecimento geográfico um pouco mais pro cotidiano do aluno. E eu não vou nem dizer, cara, que é para ele ser um cidadão melhor, que esse papinho a gente tem que evoluir também, tá? Tem muito artigo aí que fala, a geografia é pra tornar o aluno um cidadão. Não, não é, tá? O que é tornar um cidadão? É ele se entender enquanto ter direitos e deveres? Na sociedade capitalista? Que tudo é propriedade privada? O que significa isso? O que significa ser um cidadão na sociedade capitalista? Temos que pensar isso, tá? É isso que você defende? Que o seu aluno tem que ser um cidadão adequado à sociedade capitalista? Pô,
Então, acho que a geografia é muito mais do que isso. É para criar o cidadão, mas também fornecer ferramentas para que ele possa pensar um outro horizonte. Um outro horizonte de possibilidade, de atuação. Que ele consiga olhar para trás e entender o que fez ele chegar ali. Por que ele está ali? De onde que ele veio? O fluxo migratório, o movimento, o ciclo econômico. Por que ele está ali? Olhar para trás. Mas também olhar para frente com esperança, sabe? Seja nesse modelo de sociedade capitalista, que na minha opinião ele vai se destruir com o tempo, pelas contradições que estão cada vez mais complicadas, ou em outro modelo de sociedade, seja lá qual for, tá bom? Então, na minha concepção, é mais ou menos isso, tá? A geografia vai nos dar a leitura de mundo e vamos poder passar isso para frente com os alunos, trabalhar isso com eles. E isso é fenomenal, cara. O professor de geografia, a professora de geografia na escola é visto como herói. Os alunos amam nossas aulas. Tem uma notícia, estoura uma notícia na mídia. Recentemente saiu a tentativa de golpe na Bolívia, ou outras questões. Os alunos vão na hora falar com a gente. Como se a gente fosse os especialistas da realidade, né? Da realidade, eu não diria que nós somos, mas especialistas da análise espacial. E que toda produção espacial tem por detrás um conteúdo político intencional, aí sim. Aí a gente manda ver. Então, assim, pessoal, que nós consigamos construir uma educação geográfica, e é possível, apesar das contradições que eu trouxe no início, tá? Que consiga fornecer para os alunos ferramentas de leitura de mundo. Que nós possamos ser para os alunos inspiração para ver o mundo além da materialidade. Tem a materialidade, ok, que eu tô vendo aqui. Mas o que está por trás dela? Quais são as intenções? O que vai ser no futuro? O que foi no passado? Conseguir fazer um pouco mais de reflexões sobre o espaço. E tudo que o aluno vai viver é espaço. Tudo que você vive é espaço. Tudo está no espaço. Tudo tem uma implicação espacial, não importa o quê. Você pode tentar pensar algo que não tem uma implicação espacial. Não tem como. Não tem como. Tá? Então, assim, pessoal, eu vim com um papo sincero para vocês, para falar que, encerrando agora, a profissão de professor de geografia tem suas contradições. É sim uma profissão de lutas. É contraditório, assim como o espaço geográfico. Mas é incrível. Nós conseguimos fornecer para os alunos ferramentas para eles analisarem os próprios locais e enxergarem no horizonte possibilidades de transformação, tá? Nós sabemos, pela obra de Yves Lacoste e outras obras, que a geografia foi e é utilizada para fazer guerras. Estados maiores, empresas, a geografia é muito utilizada pelos poderosos para fazer guerra. Eu espero que a gente, enquanto professor de geografia, consigamos utilizá-la por outro motivo, com outra razão, para levar o conhecimento, levar a emancipação, levar o amor, levar novas possibilidades para os nossos alunos, beleza? Meu contato, minhas redes sociais, @prof. Gabriel Sampaio, meu e-mail gm.queiroz@unesp.br. A professora Agri vai mandar para vocês. Tudo bem? Espero um dia conhecê-los e fiquem bem. Valeu!